Glória a Deus. Nos alegramos com os louvores a Deus, louvores do céu, no qual Deus se agrada quando o louvor e a adoração é sincera, para trazer uma grande salvação através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Quando o profeta João Batista começou a anunciar a vinda do Messias, ele dizia: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse dia chegou. João Batista estava no Rio Jordão, batizando os homens para arrependimento. Mas em sua direção estava vindo um homem diferente. Um homem que veio com propósito nesta terra, entregar a sua vida em resgate de muitos, o justo morrendo pelos injustos. E quando João Batista olha para aquele homem, uma revelação através do Espírito Santo disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo pode tirar o fardo do pecado do homem. O pecado é transgressão, pecado é iniquidade, pecado é errar o alvo, pecado é transgredir a palavra de Deus. Por isso Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Através do seu sangue, Ele derramou na cruz do Calvário. Nós podemos ser reconciliados através desse sangue. Ele esteve nesta terra e passou angústia, aflições, provações, tribulações desta vida. Mas a palavra de Deus diz que Ele venceu todas as coisas. E disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. O que Jesus Cristo venceu? Jesus Cristo, primeiramente, Ele venceu a tentação. Ele é batizado por João Batista, aleluia, no Rio Jordão. O Espírito de Deus impele ele para ir ao deserto e ser tentado pelo diabo. Esteve ali 40 dias e 40 noites jejuando, não comeu nada. Mas quando, no fim desse propósito, ele teve fome. E aí se apresentou o tentador dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus está aberta nesse terminal de ônibus, porque estamos aqui em torno da verdade da palavra de Deus, que não é vendida e nem comercializada. Aqui a salvação é oferecida de graça através de Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Você não paga por salvação, você não paga por milagre, você não paga por cura, você não paga por bênção. Jesus Cristo trouxe o exemplo para seus seguidores, seus discípulos. Quando Jesus Cristo começa a subir o monte e trazer o sermão, Ele traz a mensagem para a multidão. A multidão ouvia a palavra do Senhor e a recebia no coração com mansidão. Ele começa a dizer, está escrito lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. Essa mensagem foi recebida pela multidão. Ninguém estava cansado, ninguém estava enfadeado da mensagem, porque a mensagem era consistente. A mensagem estava baseada na verdade e na revelação do Espírito Santo. Por isso, verdadeiro alimento para a alma do homem chama-se Palavra de Deus, Sagradas Escrituras. É como a casa construída na rocha, sopram os ventos, as inundações, a tempestade, mas a casa que está edificada na rocha, ela não cai. Aleluia. Ali Gramado, mansões vieram abaixo, não estavam construídas na rocha, e as mansões vieram ao chão, e os ricos lamentaram as suas mansões, mas perderam as suas mansões. Assim é o homem que edifica a sua casa espiritual na palavra de Deus. Pode vir a tribulação, as provações da vida, mas esta casa não vai cair. Aleluia. Na palavra de Deus, e Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. Por isso, a multidão estava ali com Jesus 3 dias, acompanhando a mensagem da salvação, a mensagem da fé, a mensagem de esperança, a mensagem da vida eterna. Glória a Deus. Jesus Cristo não ordenou seus discípulos que tirassem dinheiro do povo, não. Jesus Cristo também não cobrou por cura, não. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vocês têm algo para comer para esta multidão? E eles disseram: 200 denários não bastam para alimentar esta multidão, é muito grande. São 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Mas apareceu um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus Cristo disse: trazei-me aqui esse menino. Glória a Deus. Jesus Cristo pegou os pães e os peixes, deu graças ao Pai e abençoou, e houve a multiplicação dos pães e os peixes para alimentar aquela grande multidão. Jesus Cristo nunca tirou nada de ninguém. Glória a Deus. Jesus Cristo disse: mais vale dar do que receber. Jesus Cristo oferece essa salvação de graça através da mensagem que anunciamos nesta tarde. Está escrito em Marcos capítulo 16: e aquele que crer nesta mensagem será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Esta terra vai ser destruída por fogo, não vai ser mais destruída por dilúvio, como nos tempos de Noé. E Deus ordenou Noé a construir uma arca, porque haveria uma inundação na face da terra e destruiria o homem, a sua imagem e semelhança, porque o homem tomou um caminho fora do caminho de Deus e começou a andar nos seus próprios caminhos, aleluia, e no próprio coração do homem. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e Deus se arrependeu de ter criado o homem à imagem e semelhança, e disse: vou destruir a face da terra. Mas Deus encontrou Noé o justo e achou graça diante dos olhos do Senhor. E Deus trouxe a revelação da sua palavra, dizendo: Noé, constrói a arca da salvação. E não é diferente. Estamos vivendo o tempo como se de Noé, que as pessoas estão casando e se dão em casamento, comprando e vendendo, e elas estão desapercebidas do tempo do fim. O fim está chegando na face da terra. A pandemia foi só um aviso. Quantos partiram para a eternidade sem salvação, sem o bom pastor, sem o Salvador do mundo? Não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Há uma guerra espiritual que é travada no mundo espiritual.
Jesus Cristo, querendo salvar a alma do homem e levar para os céus de glória, e o diabo, Satanás, querendo arrastar a alma do homem para o inferno. O inferno é real. O inferno não é nesta terra, como muitos pensam que é. Aqui é um lugar de provação, aqui é um lugar de peregrinação, porque está escrito no Salmo 90, versículo 10, que a nossa vida sobe a 70, 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. E Deus ordenou no tempo de Noé que a vivência do homem subiria até 120 anos e acabaria. Mas todos nós vamos ter que abraçar a eternidade. E a eternidade está ao segundo aos olhos do homem. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo a seguir o juízo. Morreu, não tem mais oportunidade de salvação. Passou para a eternidade. A eternidade é um tempo que tem começo, mas não tem fim. E com quem vai a tua alma? Se hoje a tua alma partir para a eternidade, será que ela vai com o bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré, que mostra o caminho da salvação para o homem, sem pagar nada? A salvação é um favor imerecível da parte de Deus, de graça. Basta você crer no Evangelho, na palavra de Deus. Mas os homens, comerciantes da fé, os fariseus, os marajá da fé, os cães gulosos, que não se fartam de arrancar a lã da ovelha, de tirar do povo o seu dinheiro, a sua casa, os seus bens, seu carro, sua moto. Esse é o evangelho podre, mesquinho, ganancioso. Jesus Cristo disse: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, e nem o ladrão minar e roubar. Mas vem os falsos profetas, falsos ministros do evangelho, aqueles que estão roubando do povo. E Deus não precisa do dinheiro do homem. Não, Deus não precisa do ouro e da prata do homem. Deus só exige uma coisa: que o homem ande no seu caminho e obedeça a sua palavra. Está registrado em Provérbios. É o caminho diante dos olhos do homem que parece bom, mas o seu final é o caminho de morte. E muitos estão indo para este caminho, na eternidade, sem esperança e sem salvação. Deus abençoe. Aqui a oferta é voluntária, porque nós andamos de cidade em cidade. Deus nos salvou. Quando estourou a pandemia, eu disse: mas nós vamos pregar mercado, porque estou cansado desse comércio da fé. Parece leilão, parece um cassino, parece uma empresa, e não estão se preocupando com o destino da alma das pessoas. É céu ou inferno, é salvação ou condenação, é Cristo ou diabo. E está destinado ao homem escolher aonde passará a eternidade. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Estamos aqui anunciando que a salvação está na Sagrada Escritura. Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Nosso Deus. corpo não foi dado para a prostituição, ele foi dado para a santificação. E a santificação é um processo no qual o homem, quando entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração deste homem e aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Esta é uma verdade que anunciamos, que Jesus Cristo está à porta para arrebatar a sua igreja. A igreja somos nós que cremos na palavra de Deus e esperamos o noivo para buscar a noiva eleita, a escolhida, a santa, que está apercebida dos sinais na terra, que a vinda de Jesus Cristo está muito mais próximo do que imaginamos. Jesus Cristo profetizou que haveria guerras e rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. Haveria enfermidade, pestes, assolações,
Filhos se levantariam contra pais e pais contra filhos e matar-se-iam uns aos outros. Apostasia, abandono da fé. Estão querendo mais? Você já não sabe? O Evangelho é outra ajuda. Que Deus só quer o coração. Que você tem que sacrificar, levar o sal grosso para casa, a rosa, o sabonete ungido. Os mercenários estão mentindo para o povo e não estão apontando o caminho para a salvação. A salvação de graça você não paga. Basta obedecer a palavra de Deus e andar no reto caminho do Senhor, praticando a sua justiça. Aleluia.